Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e, como de praxe, eu trouxe mais uma resenha pra vocês. A resenha que eu escolhi aqui foi A Revolução dos Bichos. Pra quem me segue no Instagram, esse livro aqui eu já terminei ele. Eu também tenho, na verdade, na metade do mês passado. Só que fui apresentando outras coisas pra vocês e não deu tempo de apresentar na época. Fazer a resenha só deu tempo agora, então é aquilo, é antes tarde do que nunca. Pouca gente sabe, na verdade, mas Revolução dos Bichos é anterior a 1984. Muitas pessoas trocam, eu mesma era uma dessas pessoas, mas Revolução dos Bichos é anterior, na verdade é posterior a 1984. Eu pensava que era anterior, mas não. E esse livro aqui é claramente uma crítica ao regime político na União Soviética, ex-regime político na União Soviética, que era o comunismo. Na verdade não era comunismo, mas ao socialismo que havia lá na União Soviética, aquelas políticas que lá existiam. Então, George Orwell, na verdade, é um pseudônimo para Eric Arthur Blair. Esse livro aqui foi escrito em agosto de 1945 e, como eu já falei, ele é uma crítica ao socialismo, à União Soviética. Pouca gente sabe, na verdade eu não sei se pouca gente sabe, mas o George Orwell, ele era um social-democrata, ele era de esquerda, ele não era de direita nem liberal, ele era um social-democrata, ele acreditava que deveria sim existir uma igualdade econômica entre os povos, mas que essa igualdade econômica, ela não poderia ultrapassar a democracia, ela não poderia ultrapassar a liberdade individual do outro, tinha que ser um casamento perfeito. E, bem, não era isso que estava acontecendo naquela época na União Soviética. Naquela época mesmo já existiam várias pessoas críticas à União Soviética, mas a primeira pessoa a criticar, a escrever oficialmente críticas, aliás, graves acusações contra a União Soviética, foi um jornalista do país de Gales, Gareth Jones. Gareth Jones, ele foi para a Rússia. Da Rússia ele parte para a Ucrânia e chegando lá na Ucrânia, mais especificamente em 1932, naquela época Joseph Stalin, que era o governante de toda a União Soviética, de toda a unificação do leste europeu, que era a União Soviética, ele tinha políticas econômicas na onde ele coletivizava toda a comida. Ele pegava todo o alimento que era produzido naquela região, em toda a região, e dividia entre as pessoas. E quando o Gareth Jones ele chega na Ucrânia, que era um local onde aconteciam essas coletivizações de comida, na verdade ele percebeu que, na verdade, o Stalin estava simplesmente tirando a comida dessas pessoas e deixando elas morrerem de fome, enquanto algumas pessoas da Rússia comiam aquilo e viviam daquela bela fama, daquela bela farsa do que era o socialismo naquela época. Para deixar bem claro, quem quiser pesquisar mais, tem filme, na verdade, do Gareth Jones na Netflix. Eu já assisti esse filme, é um bom filme. Se chama Na Sombra de Stalin ou A Sombra de Stalin, alguma coisa assim, mas ele é muito bom e eu recomendo vocês assistirem. Mas enfim, ele publicou artigos, esse Gareth Jones. Na época ele foi bem desacreditado, ele publicou esses artigos em 33, mais ou menos. E o George Orwell, ele juntamente era uma pessoa que, né, claro, ele se informava e tudo mais. Ele começou a ver como estava acontecendo lá na Rússia, estava lascando tudo. Então ele resolve escrever esse livro aqui como uma forma de crítica à União Soviética. Então o que acontece aqui? Essa obra se retrata numa fazenda, tá certo? Essa fazenda tem animais e tem o Sr. Jones. Sr. Jones, ele é a metáfora do Estado opressor, daquele Estado que deixa você desigual com uma outra pessoa, que deixa você morrer de fome, que é horrível, é o Estado opressor que precisa de mudança. E existe o velho major. O velho major, ele é um porquinho. Esse porco, ele é o mais grande, o mais lindo de todos, só que ele tá bem velhinho. Ele já tá bem perto de morrer mesmo, e ele já foi alvo de ganhar prêmios e tudo mais. O velho major,
ele um belo dia, uma bela noite, ele se reúne com os outros animais lá no celeiro da fazenda e ele conta um sonho que ele sonhava ou que ele sonhou quando ele era mais jovem de existir uma igualdade entre os animais, entre todos os animais, que não deveria existir a opressão do homem para os animais. É isso que ele fala, o Sr. Jones. E ele começa a falar várias histórias que ele teve, ele canta uma música quando ele era mais jovem, e ele começa a incitar os outros animais a ele incute na mente dos animaizinhos a terem essas ideias, né, revolucionárias. E óbvio, como aqui é um livro de metáfora, de crítica à União Soviética, o velho major, ele é representado metaforicamente, alguns vão dizer, pelo filósofo alemão Karl Marx, né, pelo Karl Marx. E, bem, o velho major, logo depois ele vai morrer, só que existem lá na fazenda dois porquinhos, que é o Napoleão e o Snowball, que é o Bola de Neve. O Snowball e o Napoleão, eles são considerados os porquinhos mais inteligentes. Na verdade, os porcos ali da fazenda são os mais inteligentes. Só que o Snowball e o Napoleão são dos porcos os mais inteligentes. Então, eles começam, depois que o velho major morre, a incutir, a inflamar mais ainda os animais, a fazerem uma revolução. A revolução dos animais. Até que tem um dia, certo dia, o Sr. Jones, ele bebe demais, enche a cara e não dá comida aos animaizinhos. Os animais, eles passam o dia inteiro com fome, então eles ficam revoltados, e com razão. Então, quando chega chega no outro dia, ele se apresenta ao celeiro, ele é atacado por todos os animais, por todos, e acaba que os animais invadem a casa dele, expulsam a mulher dele e todo mundo, e o Sr. Jones é escorraçado de sua própria fazenda, a Fazenda do Solar. Eu esqueci de dizer esse nome, mas é o nome da fazenda. Então, os animais, eles conseguem fazer a revolução, eles tomam a fazenda para si, e a primeira coisa que eles fazem, os animais, na verdade, o Napoleão e o Snowball, é tirar o nome Fazenda do Solar. Ele tira esse nome, Fazenda do Solar, que era o antigo nome deles, e agora, com a revolução, com a tomada dos bichos da fazenda, o nome da fazenda vai se chamar Fazenda dos Animais, porque agora a fazenda é dos animais, então, logicamente. Então, eles tiram esse nome, colocam um novo nome, e para começar tudo direitinho, eles fazem um código entre os animais. Na verdade, não os animais, mas os porcos, porque como eles eram os mais inteligentes, né? Então, eles meio que fazem um código entre eles, escrito, meio que um de 10 mandamentos, sabe? Só que em vez de 10 mandamentos, eles fazem 7 mandamentos nas quais os animais, eles precisam seguir. Esse código também, ele pode ser considerado metaforicamente, se a gente for olhar para a nossa sociedade, como o nosso código civil, como a nossa Constituição, onde tem os nossos direitos e os nossos deveres como cidadão. Então, lá tinha tudo escrito o que os animais deveriam fazer agora na sua nova forma de vida, não mais como oprimidos, né? E só que tem alguns animais, como o cavalinho que eu esqueci o nome, alguns animais que eles não conseguem aprender. Como eles são analfabetos, eles não conseguem decorar todos os 7 códigos que agora eles têm. Então, o Napoleão, se eu não me engano, ou o Snowball, um dos 2 porquinhos, ele resume simplesmente aqueles 7 códigos como 4 patas bons, 2 patas ruins. 2 patas seria, na verdade, aí o ser humano. O ser humano, ele não tem 4 patas, ele só tem 2. Então, os porquinhos, eles falam isso para os outros animais que não sabem ler, para eles poderem incutir na mente deles de que os seres humanos são maus, que eles não podem voltar e que 4 patas é bom, ou seja, todo e qualquer animal é bom, é amigo, e quem não for animal, quem for homem, é ruim, porque é 2 patas, é opressor, gosta de oprimir os oprimidos, que são eles. Então, tudo mais, nessa nova vida e nessa fazenda, os animais, eles vivem o seu dia a dia, todos trabalham coletivamente, eles separam a comida, só que tem um determinado dia em que os porcos começam a dar suas garrinhas de fora.
E então, o Snowborn, ou o outro porco, se eu não me engano, eles falam que a partir de hoje eles precisam do leite da maçã somente para eles. Que os outros animais eles podem tirar, eles têm que retirar as maçãs e os leites para eles, das vacas que eles tiram. Só que eles não podem consumir a maçã e o leite, porque como os porcos são os mais inteligentes, como eles são os governadores da sua nova civilização, eles precisam pensar mais, eles pensam mais. E tudo isso requer, né, muito esforço mental, gente. Imagina, ter que governar um monte de animal burro daquele não é pra qualquer um. Eles precisam do leite e da maçã. Então os animais, eles ficam meio assim, tá bom, né? Eles vão falar o quê, né? Eles não estudam, eles são, principalmente os mais analfabetozinhos, eles não sabem o que responder. Eles falam, tá bom, tá certo, a gente tem que respeitar o nosso capitão. E por aí vai, os dias vão. Meio que depois que a revolução é instaurada na fazenda, os animais agora, eles têm até um método educacional, todos os animais têm que se instruir, estudarem, só que tem alguns animais, como eu já falei, que eles não conseguem sair, como é o caso de um cavalinho que eu esqueci lá o nome, ele não consegue sair da letra B, ele só sabe o A e o B, ele não sabe o outro alfabeto. E tudo isso combina para manipulação de poder, né? Se você não sabe, se você não conhece, logo você é refém de outras pessoas que possam ler para você. Ou seja, você é refém de outra cabeça, de outro cérebro que pensa para você. Então, a problemática metafórica de o Estado manipulando a mente da massa, da população, já tá aí. Logo mais dias vão chegando, o pessoal das outras fazendas sabem que a revolução aconteceu na fazenda do Solar, que agora não é mais fazenda do Solar, é fazenda dos animais. Eles um belo dia tentam, né, roubar a fazenda dos animais. Vai lá o Sr. Jones e luta com eles, fazem uma grande guerra, há uma grande guerra na fazenda, só que os animais eles saem vitoriosos depois disso. E logo depois os animais vão, né, vivendo o dia a dia, só que aí vai acontecer uma problemática, porque o Napoleão junto com o Snowborn, eles vão começar a entrar em não consenso. O Snowborn, ele queria fazer um moinho para armazenar a comida quando chegasse tempo, para eles não terem que trabalhar tanto, poderem descansar. E o Napoleão já pensa que não, que isso não tem nada a ver, que isso não chega isso. E isso vai começar a ter uma intriga entre os animais. Porque pensa, a maioria não sabe ler, a maioria é analfabeta. Então, quando eles veem os seus dois líderes, a quem eles devem respeito e sabedoria, a tudo, a revolução, a sua liberdade, eles ficam meio assim. E agora, de que lado a gente tá? E aí, no fim, vai combinar que o Napoleão, ele vai dar um golpe no Snowborn e vai fazer com que ele seja odiado por todos na fazenda e seja expulso. Eu não preciso nem falar que o Snowborn é uma metáfora do Trotsky e o Napoleão é uma outra metáfora do Joseph Stalin. Logo após a morte do Lenin, esses dois sobem no poder, só que eles tinham linhas diferentes do comunismo. É tanto que depois, quando a gente vai estudar sobre vertentes do comunismo, existe uma vertente trotskista, que é a de Trotsky, e existe a versão do Stalin, que é a versão comunista stalinista. Mas enfim, o Snowborn depois ele vai embora e depois o Napoleão ele começa a dominar tudo e todos. E ele começa a incutir na mente das pessoas que tudo que acontece de ruim é culpa do Snowborn. Tudo, 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 tudo. O Snowborn tá por trás, o Snowborn é traidor. Ele, quem sabe, foi quem incutiu as pessoas das outras fazendas a quererem invadir a fazenda dos animais para fazer guerra. Então ele começa a fazer meio que um terror psicológico naqueles pobres animais. E aí vai acontecer o grande ápice no final do livro, que é tudo que eles lutaram para vencer vai voltar do mesmo jeito. Tudo que eles lutaram para não acontecer, a luta, a revolução para não serem oprimidos, meio que vai continuar, só que agora com os porcos. Ai, Jéssica, você tá dando spoiler, isso
isso é errado, isso não é legal. Eu sei que dar spoiler muitas vezes pode ser chato, mas livros como Revolução dos Bichos, 1984, eles são livros mais para você estudar um contexto de uma época, eles não deixam de ser históricos. Então, meio que não importa, assim, saber o final ou o enredo, importa por que ele foi feito, qual o intuito daquele livro, e por que ele é assim, saber mais os pormenores do livro do que o final, sabe? É muito mais importante você estudar um livro do que saber o final. Eu, pelo menos, não me importo, assim. Eu, pelo menos, tento não me importar, ver desse lado. Então, é isso. Eu esqueci de falar que esse livro, depois que a Guerra Fria acaba, esse livro foi escrito aqui em 1945, logo depois disso vai ter a Guerra Fria. Então, esse livro aqui, ele vai ser usado como máquina para o capitalismo lá do capital, criticar os soviéticos. Então, tipo, os norte-americanos, desde pequenos, a leitura obrigatória deles é Animal Farm, que é Revolução dos Bichos, que é como eles têm lá o livro Revolução dos Bichos para eles lerem, desde sempre eles terem essa coisa de tipo, o comunismo foi errado, o comunismo é totalitário. Lembrando, gente, o George Orwell, ele fez uma crítica certeira na União Soviética. A questão do Holodomor é muito complicada. Não existe um consenso na academia de quantas pessoas faleceram ali, mas pessoas que são pró-comunismo dizem um número, pessoas que são anti-comunismo dizem um número muito maior. A verdade é que a gente não tem um consenso e que esse livro aqui muitas vezes foi usado por ideologias para combater outras ideologias. Então, eu só quero que vocês saibam que fiquem certo que não existe parcialidade, sabe? O George Orwell não era um liberal de direita, anticomunista. Ele era de esquerda e esse livro aqui foi usado para criticar o comunismo lá na Guerra Fria. Então, toda a potência histórica que tá nesse livro, juntamente com 1984, vale muito mais a pena, que eu digo assim, do que você saber o final ou não. Então, é isso, eu quis trazer esse livro aqui pra vocês. Não foi a primeira vez que eu li esse livro, tá? Eu li esse livro a primeira vez em 2020, e eu quis comprar, porque na época eu não tinha o livro, eu li por PDF mesmo. E eu queria muito o livro, eu queria muito ter o livro em mãos. E eu comprei esse daqui da editora Arqueiro. E foi muito barato, foi tipo R$9,50. Agora que os livros do George Orwell estão em domínio público, você vai encontrar de todo tipo de edição. Da mais luxuosa, da mais cara, a mais baratinha, que foi essa daqui que eu comprei. Então, leiam Revolução dos Bichos e se apaixonem. Esse livro aqui é muito bom de se ler. Ao contrário de 1984, que é um livrinho um pouco mais denso, Revolução dos Bichos é super facinho de ler. Você lê numa tarde, numa sentada só, numa tacada. Então, assim, leiam Revolução dos Bichos. É isso, gente. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Deem um like se quiserem. Comentem algum livro aqui, do que você gosta do livro, se você já leu, se você não já leu, se você quer ler depois dessa resenha, ou livros que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. E é isso. Comentem, compartilhem, curtam. Um beijo e até semana que vem.